A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, neste momento, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, elevo o meu olhar, a minha voz. A ti, meu Deus, eu quero te oferecer os meus passos, eu quero te oferecer o meu viver, eu quero te oferecer nesse dia de hoje os meus caminhos. Nesse momento, quero também cantar. Quero também, neste momento, te dizer muito obrigada, meu Deus, porque a minha boca se enche de louvor para que eu cante a vossa glória. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e esperança. Que o Senhor nesse momento seja força, amparo, proteção, segurança para todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Coloca em tuas mãos, Senhor, neste momento, Cledinaldo Pereira da Silva, Tereza Ricele Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange Gomes. Coloca em tuas mãos, Senhor, Milena Coelho e Maroli com a família, Solange Oliveira e família, Joana e Lucivânia Martins, seu Francisco do Terço. Coloca sobre tua proteção, Senhor, Carla Graciene Silva Soposto Reis e Cássio Leonardo Silva Soposto, Bárbara Costa Carvalho, Dona Francisca e família, Maria de Lourdes Feitosa Paizinho, Marta Nunes e Rita Nunes, Isilda, Robério Raimundo Amorim, Joaquim Siqueira Nobre, Ana Águida Alves Bezerra, Jorge e Cristina, Francimar do Pedro Raimundo e Dona Edith Soares da Silva com toda a sua família. Miguel Barros, Richarlison, Ana Gabriela Rodrigues, Maria Rita, Cecília e Pedro Miguel. Coloco também nesse momento, Senhor, em tuas mãos todos os idosos e idosas, todas as pessoas desempregadas, todas aquelas pessoas que estão neste momento doentes nos hospitais ou nas suas residências, todos os cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje que está em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. No tempo do rei Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abias. Sua esposa se chamava Isabel e era descendente de Arão. Os dois eram justos diante de Deus. Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez do seu grupo realizar as cerimônias. Conforme o costume do serviço sacerdotal,
Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava rezando do lado de fora. Então apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido e a sua esposa Isabel vai ter um filho, e você lhe dará o nome de João. Você ficará você ficará alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus. Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como vou saber se isso é verdade? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e ele me mandou dar essa boa notícia para você. Eis que você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. O povo ficou esperando Zacarias e estava admirado com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar, e eles compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e se escondeu durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o texto vai falar hoje de Zacarias, da origem de João Batista. Ontem, domingo, a gente viu toda a questão da origem de Jesus, desde o sábado, né? E depois no domingo, continuando do domingo. E hoje traz a origem de João Batista, começando, mas o personagem principal aqui hoje, além de João, também o seu pai Zacarias e também a Isabel, que aparece, né? Que é mencionada no texto. O texto começa dizendo que tanto Zacarias quanto Ana, eles eram pessoas justas, tementes a Deus, né? Obedeciam fielmente todos os mandamentos e ordens do Senhor e que eles não tinham filhos, primeiro porque Isabel era estéril e depois porque já era um casal, eles eram um casal de idosos, ou seja, de idade, como diz o próprio texto, avançada. Zacarias trabalhava no templo, era um sacerdote do templo, e é interessante que naquele dia ele estava no templo, no santuário, ele tinha sido sorteado para colocar o incenso, e diz que o texto diz que o povo ficou lá do lado de fora rezando, e ali quando Zacarias entra para colocar o incenso, né? Aparece o anjo, o mesmo anjo que depois vai aparecer a Maria, o anjo Gabriel, aparece aqui também a Zacarias. E como de costume, Zacarias, humano, é claro, né? Ele fica com muito medo, mas o anjo vai dizer: Não tenha medo, Zacarias. Então, o anjo de Deus, ele sempre, quando ele se apresenta para o humano, né, trazendo uma missão, ele disse para Maria, disse para Zacarias e para outros personagens bíblicos: Não tenha medo, Zacarias. E aí, o anjo vai dizer, né, para que veio, né?
ele vai dizer que ele vai ser pai, ele vai ter um filho, vai dar o nome de João, né? Ele vai ficar muito, ele vai dizer, Zacarias vai ser uma pessoa feliz e que esse filho vai alegrar muita gente. Então ele vai dizendo, né, as características, né, do filho, do João. Só que tem algo muito interessante nesse texto, que é justamente quando Zacarias pergunta para o anjo: como vou saber se isso é verdade? Vamos lembrar que lá o anjo apareceu a Maria, disse a mesma coisa: não tenha medo, você encontrou graça diante de Deus e assim por diante. E aí vai falar também do menino Jesus, né, que iria nascer dela, né, tá, e assim por diante. Mas Maria não duvida do anjo. Ela não duvida. Aqui Zacarias vai duvidar do anjo quando ele diz: como vou saber se isso é verdade? Portanto, ele duvida do anjo. E é interessante porque ele tem argumento. Ele diz: olha, eu já sou velho, minha mulher é de idade avançada. Daí o anjo vai dizer, aí o anjo se apresenta, diz o nome, né? Eu sou o anjo Gabriel, estou sempre na presença de Deus e ele me mandou te dar essa boa notícia. Só que, como você não acreditou, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. E é verdade que Zacarias fica mudo até o nascimento da criança. Até o nascimento da criança. E eu fico imaginando aqui, primeiro porque ele era um homem que estava sempre no templo. O anjo vai encontrar com Zacarias no templo. Quando o anjo encontra Maria, lá não diz, mas provavelmente encontra na casa, aqui encontra no templo, porque Zacarias era um homem do templo, né? Ele era um sacerdote, mas no entanto, ele tem muita dificuldade de acreditar no anjo. Ele teve dificuldade, na verdade, ele não acreditou. A impressão que dá é que ele ficou mudo justamente pelo fato dele não ter acreditado e por isso ele não podia divulgar aquilo que ele achava impossível, né? Lembrando que Maria, quando o anjo, né, anuncia que ela vai ser mãe, logo em seguida ela já vai cumprir a sua missão, ela vai visitar Isabel. Aqui o Zacarias fica mudo. E pelo que a gente imagina, pelo que a gente percebe, ele também não disse nada para Isabel pelo fato, primeiro, porque ele estava mudo, segundo, porque ele não acreditou. Como é que eu vou contar uma história, passar uma história para frente, se eu não acredito nos fatos? Então aí ele fica mudo. É interessante observar. Mas é uma outra característica desse texto e que nos chama bastante atenção é justamente que Isabel é estéril, ele é idoso, mas Deus marca profundamente a vida desse casal. Lembrando que o texto traz que era um casal justo, né? E, no entanto, o fato desse casal não ter filho era uma vergonha pública, era uma humilhação pública. Zacarias e Isabel representam aqui, nesse texto, a comunidade dos pobres, dos oprimidos, daqueles que estão à margem da sociedade e que dependem único, né, de Deus. Eles dependem de Deus. Por isso que Deus se volta para esse casal e vai fazer com que eles tenham um filho, aquele que será o precursor, aquele que vai preparar os caminhos do Senhor, João Batista. João Batista que nasce, né, bem diferente de Jesus, porque Jesus nasce de uma virgem jovem, né? E João Batista nasce de um casal idoso e ainda por cima a mãe estéril. Portanto, é compreensível, né? É até compreensível que Zacarias duvide do anjo. Mas a gente precisa, sobretudo quando a gente reza muito, a gente precisa entender as escrituras. Certamente Zacarias, já, né, por ele ser um sacerdote, ele conhecia muito bem as escrituras. E por isso ele não podia duvidar, né? Não podia duvidar. Por isso, meu irmão e minha irmã, o evangelho de hoje também nos convida
acreditar nos anjos que aparecem, que Deus envia, né, para nos comunicar algo, para nos fazer um pedido. Quantos anjos aparecem na nossa vida, mesmo na comunidade, pessoas que vêm ao nosso encontro e que pedem para a gente assumir uma determinada missão e muitas vezes a gente não acredita ou a gente diz não logo de cara, sem antes experimentar e saber que geralmente é Deus que envia esses anjos para, né, para que a gente cumpra, né, uma determinada missão. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveitando que nós estamos nesse período de advento, esse período de espera, esse período de preparação, vamos preparar bem o nosso coração para recebermos Jesus e para irmos ao encontro daqueles e daquelas que são desprotegidos, dos pobres, dos oprimidos, daquelas pessoas que dependem totalmente de Deus. E Deus precisa de nós para a gente ir até essas pessoas. E quantas pessoas nesse Natal não têm o que comer, não têm casa, não têm moradia, não têm nada, estão doentes, precisam de uma visita, vão passar Natal sozinhos, né? Muitas vezes no leito de um hospital ou mesmo em suas residências, e aí precisa da nossa ajuda. Quantas crianças gostariam de receber um presente, de ter uma refeição digna? Quem sabe, vamos abrir o nosso coração para perceber toda essa realidade, para olhar para essa realidade que muitas vezes não está longe de nós, muito próximo da gente e que a gente não percebe, não tem essa sensibilidade. Então que Jesus nos ajude nesse período, né? Sobretudo nesse Natal. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.